Patrícia Pina Bernardo, falando para vocês do meu piano sobre o recurso da colagem. A colagem é um recurso que eu utilizo em arte-terapia que trabalha com a questão da transformação, com a questão da morte. Para fazer uma colagem, a gente utiliza duas etapas. Uma do corte, do destacar, do tirar alguma coisa do todo, do rasgar. É um mosaico o trabalho de colagem, como um mosaico, por exemplo, de azulejo, que você bate, você corta. E o outro momento é o momento de reunir, de dar um novo formato. E nessa reunião você acrescenta coisas novas também. Então, é um trabalho que traz o tema da morte e do renascimento, do final, da finalização de uma etapa e a preparação e a abertura para uma nova etapa. Então, esse é um dos temas com os quais a colagem trabalha. O outro é o fato da colagem partir de coisas já conhecidas que te abrem para novas possibilidades. Então, por exemplo, a pessoa pode olhar na revista, buscar figuras com as quais ela se identifique. Ela pode também buscar figuras que ela relacione com o tema que ela está trabalhando, e aí ela reúne essas figuras dando um novo formato, criando um novo cenário com elas, uma nova paisagem, que é sempre uma paisagem existencial. É sempre o retrato de algum momento existencial e, ao mesmo tempo, um retrato de possibilidades que podem ser acessadas e trazidas para a realidade. Então, existem algumas indicações para o trabalho da colagem. Tem a indicação de ajudar a trabalhar com os cortes, com os fechamentos, com os finais, podendo ver no final sempre a abertura para um novo início, podendo visualizar no final, ou visualizar os finais como portais que nos levam para novas etapas do nosso desenvolvimento. Então tem o momento do corte, o momento da quebra, quando, por exemplo, o mosaico é feito em azulejo, e o momento da reunião, criando um novo formato. Um outro uso do trabalho com colagem é também para trazer os sonhos, para você acessar novas possibilidades. Também para você mostrar, se apresentar, mostrar o seu momento e tudo que compõe o seu momento, o seu mundo. Porque o nosso mundo, ele não é linear, né? Ele é composto de sentimentos, de histórias, de passado, de presente, de sonhos para o futuro. Então tem algumas utilidades que eu dou para esse recurso da colagem. Uma pode ser você trabalhar, trazer algum tema e tudo que você relaciona a esse tema. Por exemplo, como eu fiz com o meu piano. Eu estava trabalhando com o tema dos 4 elementos no meu doutorado, e aí eu tinha voltado de uma viagem no México, que era parte dessa pesquisa. Então, tudo que eu trouxe dessa viagem, tudo que eu estava associando a esse tema com o qual eu estava trabalhando hoje em dia, que era escrevendo a minha tese de doutorado, que trabalhava sobre a questão dos 4 elementos, sobre a questão da doce medicina indígena, de todos esses conceitos da roda de cura que eu aprendi lá, eu fui colocando, eu ia escrevendo e depois eu intercalava a escrita com o trabalho de colagem. Então eu fui fazendo aqui o fogo, aqui a terra, aqui o que eu relacionava com a água, com o ar, trabalhando fora, trabalhando dentro. Tem até uma parte inacabada, demorei um ano fazendo aqui os pés também. Então, essa é uma das possibilidades, né? Aqui, ela pode ser feita a colagem sobre qualquer suporte. Aqui, por exemplo, eu fiz um banco. Eu reciclei um banquinho e o tema foi o tema que foi me inspirando esse trabalho com a colagem. Então, nesse trabalho com o banquinho, eu fiz uma pintura com papel. A colagem, ela vai trabalhar não só a figura, mas também o fundo. Então é como uma pintura, né? Então eu trouxe um cenário nesse banquinho que depois pode ser trabalhado. Se a gente olhar para esse cenário, eu trouxe uma criança no mar, abrindo para flores, para um campo. Então, a partir do que eu vou descrevendo, que eu vou trazendo do trabalho que eu fui fazendo, pode ser
Pode ser trabalhado o tema do momento atual da pessoa. Também podem ser feitas mandalas com colagens, né? Essa é uma mandala que eu fiz durante uma oficina que o Silvio Alvarez, que é um professor da pós-terapia da Unip e um grande amigo que trabalha com colagens, ele é o mestre da colagem. Ele deu uma aula na Unip, uma oficina de colagem, e eu participei dessa oficina de mandalas em colagem e eu fiz essa mandala. Então, a mandala com colagem vai trazer os recursos da colagem, os atributos da colagem e também da mandala, né? Do centro, de tudo que está relacionado com aquilo que é o nosso foco, que é o nosso centro. A colagem pode ser feita em papel, pode ser feita também a partir de vários recursos. Esse é um trabalho antigo que eu fiz quando eu trabalhava no Centro de Convivência e Cooperativa Seco São Domingos, na Prefeitura de São Paulo. Eu experimentei essa técnica para depois poder usar nas minhas oficinas. Então, a gente parte de alguma coisa conhecida, de figuras, então aqui é uma figura, aqui é outra, e integra essas figuras criando uma nova paisagem, usando também outros elementos, que eu usei pintura também para integrar. Então você pode, a partir de um estímulo, de uma figura ou de algumas figuras, recompor uma paisagem também, trazendo outros elementos. Então, para o trabalho de colagem, o passo a passo qual que é? Revistas, várias revistas. Primeiro você traz um tema, né? Pode ser cria o seu mundo numa caixa, pode ser o seu momento atual, pode ser cria um cartaz para te apresentar, para você se apresentar, pode ser a janela dos sonhos, que também é outra atividade que eu uso com colagem. Quais são os seus sonhos? Se você abrir a janela da sua vida, para que paisagem você quer que ela dê? Então essa técnica me foi ensinada por um caboclo 7 estrelas. E aí eu fiz e eu vi que eu coloquei os meus sonhos, coloquei o que eu queria para minha vida, e quando eu estava colando a última peça, eu recebi um telefonema com convite para dar aulas, que já era o start para um novo momento de vida. E aí eu comecei a usar também com os meus alunos, meus pacientes, e vi que dava super certo. Passo a passo, o tema, e se você percebe que a colagem é o melhor recurso para trabalhar com este tema, você pega revistas, né, fornece revistas, de preferência revistas com vários elementos, não todas que têm as mesmas coisas, pode ter revista de decoração, revista de plantas, revista de dia a dia, Veja, revistas que tenham vários elementos que a pessoa possa, dentre esses elementos, escolher quais as figuras. Então você fala, olha, agora você vai escolhendo as figuras que você acha que se relacionam com esse tema que você queira pôr na sua colagem. Então, por exemplo, eu posso achar, ó, aqui, tem, por exemplo, uma mulher no lugar. Eu posso recortar com a mão ou com a tesoura. O Silvio corta com a tesoura, tem uma técnica mais detalhada. Nós estamos escrevendo um livro sobre arte, terapia e colagem, e a gente vai escrever, ele vai contar depois e dar isso nas oficinas dele. Mas eu gosto de recortar com a mão. Então pode ser com a tesoura, pode ser com a mão. Você vai recortando os pedacinhos. Então, por exemplo, aqui eu destaquei alguns pedaços de fundo, de verde, de paisagem. Aqui também, ó, me chamou a atenção essa estrela. Eu gosto do símbolo da estrela, e aqui no caso é uma estrela do mar. Então eu posso recortar, não precisa estar toda certinha, ou pode estar, se você tem uma tesoura, ela pode estar certinha também. Então você recorta, vai pondo, vai guardando, né? Vai pondo numa bandejinha, vai pondo separando, né? Aqui, por exemplo, tem uma mulher. Se eu quiser também usar essa mulher como figura, eu posso usar, mas eu não pego a coisa inteira, eu vou pegando as partes, porque depois eu vou organizar, eu vou juntar isso de uma forma única, né? Então eu posso ter figura, eu posso ter fundos. Ó, por exemplo, aqui tem um azul no fundo dessa moça. Eu posso pegar esse azul e usar esse azul como uma cor azul que eu posso
supor, por exemplo, compor um céu ou uma parede de vários azuis, e não precisam ser todos. Ó, este azul pode estar em algum lugar da minha colagem, onde eu quiser. Se eu vou com pincel tinta azul, eu pego o papel azul e também uso esse azul de alguma forma. Então, o primeiro passo é o tema, o segundo passo é pegar revistas e a pessoa recortar aquilo que ela associa com aquele tema, tanto de figura quanto de fundo. Terceiro passo é montar, pegar o seu suporte, pode ser o papel, pode ser o piano, e ir colando. Como aqui, eu colei a mulher, eu colei, ó, aqui eu já cortei com tesoura. Cortei a figura e fui colando, compondo esse fundo. E depois você olha para o trabalho que você fez e você faz a elaboração. Então, você olha para o trabalho como se olhasse no espelho e fala o que esse trabalho está contando de você, do teu momento, da proposta que foi dada. E aí é feita a elaboração final. Este recurso e muitos outros estão neste livro meu, A Prática da Arte Terapia, Correlações entre Temas e Recursos. É uma coleção que tem 6 livros. Esse recurso está no livro volume 1, Temas Centrais em Arte Terapia. A Janela dos Sonhos eu falo também no volume 6. Nesse livro, vocês encontram os seguintes temas: a construção do vínculo e o diagnóstico, é por onde começa qualquer trabalho em arte terapia. Que recursos em arte terapia, qual a importância deste momento e que recursos ajudam a trabalhar isso, como por exemplo a pintura em ovos, como por exemplo o olho de Deus, como por exemplo mandalas, histórias de vida. A pessoa pode fazer um panô sobre o seu momento, a sua história de vida. Então são todas as etapas do início de um trabalho em arte terapia, seja individualmente, seja em grupo. Recursos que ajudam nesta primeira etapa. Depois, autoimagem e autoestima desenvolvendo amor próprio. Que eu falo, por exemplo, da moldura em espelho, eu falo, por exemplo, do trabalho com pintura em camisetas. Depois, persona e sombra, dialogando com nossos personagens internos, aonde eu descrevo e trago alguns dos trabalhos, entre eles a confecção de máscaras e como trabalhar a elaboração, a dramatização das máscaras, ou escudos, inspirados nos escudos indígenas que trabalham com animal de poder. Depois eu falo também afetividade e alteridade. Eu sou um outro você e você é um outro de mim. Então, como é que nós trabalhamos com este diálogo, sem julgamento, sem crítica? Depois, um dos recursos que eu falo é o bastão que fala, um recurso indígena para trabalhar com a comunicação não violenta. Depois, qualidade de vida e ecologia profunda, diversidade, cooperação, inclusão e cidadania. Então, nessa parte do livro, eu também falo de alguns recursos interessantes, como a confecção de uma bandeira do Brasil. Depois, as 4 funções da consciência e o equilíbrio psíquico. Eu falo dos 4 elementos, das 4 funções, os recursos artísticos que a gente pode utilizar para trabalhar com cada uma delas. Criatividade, morte e transformação, ciclos existenciais, onde eu falo dessa atividade de mosaico, entre outras. O caminho, movimento e flexibilidade, onde eu falo do caminho do herói e descrevo como transformar isso numa atividade expressiva, para chegar onde? No mito pessoal, semente de que eu sou, e fecho falando e explicando como fazer um projeto em arte terapia. Então, caso vocês estejam interessadas nesse livro, foi o primeiro que eu editei, então eu busquei colocar o máximo de informações que eu consegui e de recursos que eu utilizo nele. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal caso ainda não esteja inscrito e toque o sininho para receber informações sobre os meus vídeos, que tem um novo a cada semana. Até a próxima!